vamos dar uma olhada no período posterior à década de 60 e ao início dos anos 80, que são o período de fim da era de ouro da economia capitalista e principalmente dos Estados Unidos da América. O foco é justamente o contexto da Guerra Fria. Bom, nesse período há um progressivo alinhamento dos Estados Unidos com Israel, o envolvimento do país também na Guerra do Vietnã, em virtude da tentativa de bloquear o avanço do comunismo no planeta, e um crescente processo de manifestações políticos sociais, principalmente de estudantes negros e do movimento feminista. Bom, o que nós observamos? Há uma tendência de buscar uma limitação dos gastos armamentistas em virtude do contínuo gasto, mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial. Há uma dificuldade de competitividade dos Estados Unidos em virtude do redesenvolvimento das economias europeias e o alto desenvolvimento tecnológico do Japão. Nesse contexto deve-se destacar o fim das barreiras alfandegárias entre alguns países da Europa, que vão dar origem, com o passar do tempo, ao chamado mercado comum europeu, e há um processo de relutância por parte de alguns países em se submeter ao domínio político e ideológico dos Estados Unidos com a formação do grupo do chamado Terceiro Mundo, ou Bloco dos Não Alinhados. Certo? Os Estados Unidos vivem um processo de lentidão econômica. A máquina econômica vai num processo de desaceleração por uma série de motivos, tá? Principalmente com a recuperação econômica do Japão. Os Estados Unidos vão perdendo a sua legitimidade que até então desfrutavam desde 1945. A sociedade de pleno emprego que havia se desenvolvido naquela época vem chegando ao seu final, com o esgotamento do modelo econômico desenvolvido a partir das reuniões de Bretton Woods. Certo? Nesse período também se vive uma nova era da Revolução Industrial, com o desenvolvimento da telemática, da informática, que vai ficar bem claro a partir da década de 1970. Há um grande desenvolvimento agregado a isso do capital financeiro e há uma ofensiva da busca pela política econômica de livre mercado. Bom, economicamente, deve-se ressaltar que no início da década de 70 os Estados Unidos desvincula a sua moeda do ouro, o que leva a uma alteração da política econômica mundial. Há também de se revelar que o petróleo sofre um processo de elevação absurda do seu preço. Politicamente devemos ressaltar principalmente a derrota do Vietnã, o escândalo do Watergate e a perda de um importante aliado que é o Irã, uma vez que é a Revolução Iraniana que leva os ayatollahs, iniciando com o Khomeini e o grupo religioso xiita ao poder, acabam fazendo com que os Estados Unidos tenham uma evidente derrota política. Bom, nesse período os Estados Unidos, através do governo Nixon, se aproxima da China, uma vez que a China, como um governo socialista, se opõe ao modelo que chega ao poder na União Soviética após a morte do Stalin. Os Estados Unidos buscam se aproveitar disso e iniciam uma aproximação de maneira a buscar enfraquecimento dos soviéticos. Há uma tendência de apoiar os golpes militares na América. O que se pode ver é um processo de escalada militarista no continente, que inclui o Brasil, e uma tendência de intervenção cada vez maior no Sudeste Asiático. Bem, há um grande afluxo de capitais circulando, uma vez que há uma tendência de desregulamentação da intervenção dos governos nas economias, o que leva a um grande fluxo de capital sendo investido em várias partes do mundo, e isso auxilia, uma vez que se busca o desenvolvimento da indústria nos mercados do terceiro mundo, haja vista que se torna cada vez mais caro produzir no seu próprio país, e essa tendência acaba sendo facilitada uma vez que o capital se torna mais disponível. Mas a longo prazo a gente vai observar que existe um grande endividamento por parte desses países com as economias mais frágeis, que vai ficar bastante evidente a partir da década de 1980. Certo? Os Estados Unidos, que pareciam que estavam perdendo a Guerra Fria, no final da década de 70, com a chegada do Ronald Reagan ao poder, dão uma virada. Certo? Os movimentos de esquerda acabam refluindo e a economia capitalista acaba se desenvolvendo. Mais uma vez, o preço disso é a decadência da política de bem-estar social. A política de livre emprego chega ao seu limite, mas em compensação há um revigorar das economias, da indústria, principalmente do capital financeiro em nível mundial. Certo, pessoal? Tchau, então.